Livro do profeta Jeremias, capítulo 8, a partir do versículo 8. Eu vou estar lendo na versão King James atualizada, que estará sendo projetada a mesma versão ali na tela. Diz assim: como podeis afirmar, nós somos sábios e conhecemos bem toda a Torá, lei de Yahvé, quando na realidade a pena fraudulenta dos escribas a transformou em mentira. Portanto, os entendidos e sábios serão envergonhados, ficarão atemorizados e serão capturados pelas armadilhas, porque desprezaram a palavra do Senhor. Ora, que sabedoria é essa que eles alegam dominar? Sendo assim, entregarei as suas esposas a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são ávidos de lucro e mesquinhos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave. E ainda afirmam: Shalom, paz, paz, quando não há paz e tudo vai mal. Contudo, ficaram eles envergonhados quanto à maneira impiedosa e abominável com que agiram? Não, essa gente não sente vergonha, nem sabe o que é ruborizar-se diante do erro. Portanto, só lhes resta cair entre os que caem. Serão devidamente humilhados quando eu os castigar, assevera Yahvé. Eu quis recolher a colheita deles e conferir os frutos, afirma o Senhor. Entretanto, não existem mais uvas na videira, nem mais figos na figueira. A folhagem perdeu o viço e se deixou secar. O que lhes concedi será retirado deles. Versículo 22. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? Pai, nós, com temor e tremor, estamos diante de Ti, Senhor, estamos neste altar para trazermos a palavra que Tu tens para nós nesta noite. Senhor, fala conosco, fala comigo, fala com cada um de nós, fala com aqueles que estão vendo, Senhor, irão ver pela internet, que essa mensagem, onde chegar, possa tocar vidas, mas não só fazer isto, possam transformar vidas, no nome precioso de Jesus. Amém? Não há bálsamo em Gileade, ele pergunta aqui, não há médico? Por que será então que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? Gileade era uma região montanhosa, especial, por causa exatamente de um bálsamo especial, de umas árvores que produziam um bálsamo especial. Nós já vamos ver por que ele era um bálsamo especial. Ela ficava ao oriente do Jordão, era uma terra ocupada pela tribo de Gade, pela tribo de Ruben e meia tribo de Manassés. Ela produzia uma seiva, as árvores ali produziam uma seiva, e essa seiva, ela ficou famosa porque ela tinha um poder, segundo eles, sobrenatural. E, de forma inexplicável, essa seiva curava qualquer tipo de enfermidade, ou quase qualquer tipo de enfermidade, quase todas as enfermidades. E eles dizem de uma forma inexplicável, porque aparentemente era uma seiva, a diferença é que ela era um pouco mais perfumada, etc. E isso fez daquela região uma região famosa. E pessoas vinham de todos os lados para adquirir aquilo ali. Há pessoas que produziam aquilo, e para produzir, eles precisavam de muita determinação. Era uma região montanhosa, então eles tinham que se esforçar,
a cultura, o cultivo, né, do bálsamo não era tão fácil, tinha que esmagar as folhas, tinha um preparo, mas há aqueles que não podiam fazer isso, eles adquiriam, eles compravam, e também não era tão barato. Você sabe que a lei da oferta e da procura já era dessa época, já existia. Então, se era muito procurado, porque tinha uma fama muito grande, então as pessoas talvez até explorassem. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, você não precisa abrir, eu só vou te informar, você conhece, fala parte da história de José do Egito. E ali disse que José foi vendido por seus irmãos aos ismaelitas, a tribo de Ismael, que passaram por ali. Segundo os historiadores e segundo os teólogos, esse povo, os ismaelitas, eles passaram por ali, eles eram negociantes, eles tinham ido exatamente buscar, comprar, eles estavam levando esse bálsamo de Gileade para o Egito. Eram negociantes e aproveitavam essa oportunidade. E eu queria fazer, nesta noite, uma breve comparação, porque a Bíblia nos faz entender dessa forma, sobre Gileade e sobre esse bálsamo. A Bíblia é cheia de figuras, e Gileade é uma figura de Jesus Cristo. As pessoas entendiam que em Gileade estava a cura inexplicável através do bálsamo. E quando eles ouviam dizer que havia essa cura ou essa possibilidade de cura, eles se dirigiam para lá. Assim também, quando Jesus começou o seu ministério, as pessoas começaram a ouvir de Jesus, de pessoas que foram curadas de doenças incuráveis. E uns por curiosidade, outros por necessidade, outros por interesse, eles iam em busca disso que só Jesus podia dar. E o bálsamo, como eu disse, ela é uma planta. Então, para ela produzir aquilo que era necessário, que se esperava, ela tinha que ser massacrada. Ela é a vida, então, essa planta é a vida dessa árvore. E ela sofre, porque ela é esmagada. Ela sofre para dar vida, para dar curas. A Bíblia diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Ela se doa. É como se ela estivesse se anulando para que você vivesse. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Por outras razões, e eu queria que então você comparasse isso. O nosso Gileade existe, é Jesus, e o bálsamo de Gileade, que é o poder de Jesus, do Espírito Santo, está nele. Nós queremos que você considere que precisa estar naqueles que oferecem Jesus, não só como um salvador, mas aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma vidas. E qual é a aplicação? Se você for ler todo o texto, você vai ver que, já deu para entender aqui, que através do profeta Jeremias, Deus estava falando com Israel. Um povo que virava e mexia, tinha que ser puxado a orelha deles. Povo que se desviava, ia para a idolatria, fazia algumas coisas e decepcionava a Deus, e Deus permitia que acontecesse. Sabe, amados, o diabo não tem poder na nossa vida, absolutamente, a não ser que Deus permita alguma coisa para nos corrigir. Mas muitas vezes Deus usa situações adversas para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer. Mas muito mais que isso, Deus não tem interesse só que eu exerça, eu use isto para meu benefício apenas e não multiplique isto. Então, a primeira aplicação, Israel precisou do bálsamo do Senhor. E ele pergunta: não há bálsamo em Gileade? Ele fala que tudo, a partir do versículo 8, o que estava acontecendo? As pessoas buscaram outros deuses. O versículo 13 fala
eu quis recolher a colheita deles e conferir os frutos, afirma o Senhor, entretanto não existem mais uvas na videira, nem mais figos na figueira. O puxão de orelha aqui, o que Deus estava tratando com Israel era de fundo, era a parte espiritual. Deus estava falando de uma cura espiritual. Conquanto o bálsamo era levado para curas do corpo, ele usa isto para fazer uma analogia, uma comparação, e diz: vocês têm aí um bálsamo que cura, e não utilizam disso? Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de melhora e cura para o meu povo? Deus está falando aqui da cura espiritual. É uma coisa que sempre preocupou a Deus. E muitas vezes nós invertemos e nós temos uma preocupação muito maior com a cura do corpo. Que esteja curado ou não esteja curado, se você for salvo, quando você subir, você irá num corpo glorificado que não tem nada a ver com esse corpo que você tem hoje. Pode ser que você nunca seja curado da sua enfermidade, mas se você for salvo, você irá para o céu num outro corpo, sem máculas, sem manchas. Não há bálsamo em Gileade, esse é um sentido figurado. Deus estava falando da idolatria, do descaso. Um povo que estava acostumado demais a ver o agir de Deus. Um povo que virava e mexia, tinha a mão de Deus mostrando a eles, a esse povo, o quanto Deus o amava, o quanto Deus se preocupava com eles, mas de vez em quando algo chamava mais atenção. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos considerados o Israel de Deus, o povo escolhido de Deus, não escolhido para ser salvo, mas escolhido por Ele para fazer a obra dEle, buscar a salvação para outras pessoas, mas também para ser salvo. E a idolatria ronda as nossas igrejas. Às vezes, não só ronda, mas entra. Às vezes nós estamos tão distraídos que não percebemos que começa a entrar na nossa vida espiritual algo que não condiz com aquilo que a palavra de Deus, que a verdade nos informa. E nós começamos a idolatrar uma série de coisas, idolatrar pessoas, idolatrar lugares. Quando Deus me deu essa mensagem, eu nem pensava nas cores, mas tem gente que de repente fala: agora não gostei da igreja não, bege era melhor. É uma idolatria. Será que você será salvo por uma igreja bege? Será que você será salvo ou você gosta do pastor fulano pregando, da pastora fulano, ou do irmão fulano? E muitas vezes nós colocamos a idolatria. Conheci uma irmã numa determinada igreja da qual eu fui membro muitos anos, que ela tinha um lugar para ela sentar. E um dia ela chegou um pouquinho atrasada, tinha alguém sentado no lugar dela. Ela levantou, chegou, olhou, não pediu, não falou nada, virou as costas e foi embora para casa. Porque o lugar dela estava ocupado. Isso é idolatria. Mas há outros tipos de idolatria. Quando nós começamos a baratear aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é uma idolatria. Quando nós começamos a confiar mais nos instrumentos de Deus do que no que Deus pode fazer através dos instrumentos. Israel precisou do bálsamo. A nossa igreja e todas as igrejas precisam do bálsamo. Versículo 19, que eu não li, diz assim: ouvi o grito de agonia da minha filha, do meu povo, clamor que se estende por toda a terra. Não se encontra mais Yahvé em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Ora, por que me provocaram a ira cultuando seus ídolos e seus inúteis deuses estrangeiros?
Se há uma coisa que Deus não divide, é a glória dele. E se há uma coisa que machuca o coração de Deus, e nós não podemos ser ingênuos com relação a isso, é a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. Não preciso colocar acima de Deus, não. Eu posso colocar igual a Deus que está idolatrando. Deus está acima de todas as coisas, de todas as situações. Mas a segunda aplicação é que o mundo, como povo de Israel, o mundo precisa de bálsamo de Gileade. São pessoas perdidas. E por que estão perdidas? Porque ninguém ensinou o caminho. Uma vez, eu pregando, falei uma coisa e alguém veio me perguntar, você tem essa estatística? Eu falei assim, informal. E eu chutei um número, mas eu chutei para baixo. Eu falei, 98%, para não dizer 99,999%, 98% das pessoas que vão para a macumba vão à procura de Deus. Vocês sabem disso? É muito raro que eu vou levar você, apresentar você a Satanás, o demo, ele vai lá te esperando. O cara vai dizer assim, esconjuro. Mas fala, vou te levar num lugar que lá vai te devolver o casamento. Quando você vê, você está mais enrolado que carretel de linha. Porque carretel sem linha não está enrolado, né? Mais enrolado. Eu vou te levar lá para que a sua saúde seja resolvida. Mas você está desinformado. E essa verdade é a verdade que nós precisamos, e só Jesus tem essa verdade, e nós somos os condutores desse Gileade, desse bálsamo, nós é que temos que trazer essa verdade. Quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nada liberta a não ser a verdade que é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos, irmãos, sair de cima do muro. Em 2 Timóteo 3, essa sim eu preciso que chame aí, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, fala sobre esse mundo. Vê se não é isso que está acontecendo também hoje. Olha quanto tempo isso foi escrito, pessoas perdidas, pessoas cheias de ferimentos, pessoas cheias de contusões, causadas por Satanás. Sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Estamos em tempos terríveis, irmãos? Os homens amarão a si mesmos, serão egoístas, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Esse afasta-te significa não coadunem com eles. Nós falamos isso hoje de manhã na explicação que demos sobre como nós devemos ver o momento que estamos enfrentando aqui. E quem causa isso tudo, senão Satanás? O mundo precisa, porque o mundo é machucado. Irmãos, eu estava agora nessa viagem, eu estava fora do país, e fui informado por uma pessoa que estava nos guiando lá em alguma coisa, disse que aquela cidade abriu todos os manicômios. Soltou. Quem tem família, pega o seu doido, e quem não tem, o doido fica na rua. Como tinha gente doido na rua. Mas eu sou de uma opinião que a maioria desses casos não é só de mental, de doença que veio, mas o inimigo colocou a doença. Não brinque comigo, irmãos. Vocês não têm noção do que o diabo pode fazer. E aí eu olhando, disse, meu Deus, em plena avenida, os carros passando, vê se o diabo não é a pessoa que faz isso, e joga a pessoa no meio de uma avenida principal, e começa a falar, esbracejar, e dá soco para cá, e dá soco para lá, e eu disse para ela, está falando com o diabo. Quem faz isso? O diabo, Satanás. O mundo precisa, e nós somos esse bálsamo para isso, irmãos. Nós somos a cura
Nós temos que levar isto. Terceiro, aplicação para nós. Individualmente, para cada um de nós. Nós precisamos do bálsamo. Antes de levarmos a cura, nós precisamos estar sãos. Por isso que ele perguntou, não há bálsamo? Por que vocês não usam bálsamo? Vocês estão vendendo bálsamo e não estão usando bálsamo? Irmãos, eu fico impressionado como nós somos ingênuos e tentamos pregar a cura, pregar o Evangelho, quando nós não vivemos o Evangelho. Eu queria que você imaginasse uma coisa. Você vai entrar numa loja de um eletrodoméstico, ou então, vamos lá, de smartphone, e você entra na Apple, anote aí, me dê um de presente, que eu vou fazer propaganda aqui. Você entra na Apple, e quando você chega lá, o vendedor te atende, e ele disse, eu queria comprar um smartphone da Apple, o 8, o 9, o 9 não tem, mas eu já estou criando, o 10, e ele disse assim, temos sim, espera aí que eu vou ver o estoque. Quando ele tira um Samsung do bolso. Ele disse, olha, eu estou vendo aqui, você tem um Samsung? Tem, mas o Apple é muito bom. Não, mas se o Apple é muito bom, você trabalha na Apple, por que que você está então com o Android? Não, mas isso aqui, mas pode acreditar em mim, que o melhor é aquele ali. Irmãos, fuja dali, porque se fosse bom ele teria um. Como é que eu posso transmitir o bálsamo se as pessoas olham para mim e eu preciso de cura, e eu preciso de libertação? As pessoas que conversam comigo me veem uma pessoa insegura, me veem uma pessoa que qualquer coisa encostou, sai faísca, que eu não posso passar uma tribulação, alguma coisa que eu me desespero. Como é que eu posso levar essa verdade que liberta se eu não estou liberta? Eu estou com o iPhone nas mãos. Agora eu vou inverter, vendendo um Samsung. Eu estou com um Samsung na mão, vendendo um iPhone. Eu estou com um Volkswagen e dizendo, compre o Chevrolet. A cura das nossas feridas emocionais precisa acontecer antes que Deus possa nos usar. Sabe por que às vezes, há algumas igrejas que não cuidam disso, mas nós temos esse cuidado? As pessoas chegam e a gente percebe que precisa de um tratamento e tal, e a pessoa, pastor, eu já quero trabalhar, eu já quero fazer. Eu disse, irmão, espera um pouquinho, você precisa passar por um processozinho. Por quê? Porque eu não posso jogar às feras alguém que não tenha talvez uma estrutura espiritual para aguentar um ataque de Satanás que muitas vezes vem através de um irmão. Quantos entendem isso? Então a cura precisa primeiro vir e nos curar as nossas feridas, curar o nosso interior, curar a nossa vida, para então Deus poder nos usar. E ele pergunta, não há bálsamo em Gileade? Por que vocês estão assim? Por quê? Por algumas razões. Por exemplo, porque eu não reconheço a minha condição espiritual. Se eu estou assim é porque eu não reconheço a minha condição espiritual. Ele diz aqui, eles tratam da enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave e ainda afirmam shalom e paz, quando não há paz e vai tudo mal. Contudo, ficaram eles envergonhados quando a maneira impiedosa, abominável com quem agiram. Não, essa gente nem se envergonha. Irmãos, nós estamos vendo coisas que acontecem nos nossos dias que as pessoas nem ficam vermelhas mais. Não tinha um negócio que alguém fala, fica vermelho, cara sem vergonha, fica vermelho, cara sem vergonha. Porque as pessoas falam umas coisas que já não ruborizam mais. Ou seja, estão cauterizados. Sabe o que é que chama isso? Cauterização da mente. São impermeáveis. Conhece o estofado impermeável? Joga água, escorre. Atingiu o estofado, mas não penetrou. E Deus quer que penetre, que a palavra seja viva dentro de nós. Deus quer que nós sejamos um Gileade. Ele quer que a nossa vida reflita Deus. Pastor, e agora? E agora eu digo, há bálsamo em Gileade.
a cura em Jesus. A única esperança, a única pessoa que pode livrar, que pode libertar é Jesus. E Ele hoje quer fazer isso de alguma forma. Talvez já esteja te curando aí, porque enquanto eu estou falando, você diz, puxa vida, aquele problema meu, isso aqui, esse sentimento, e Deus está começando a fazer tudo novo, e você já está recebendo esse bálsamo na sua vida. Eu preciso repetir, porque hoje de manhã, a igreja não estava tão completa quanto agora, quando nós fizemos uma aplicação e explicação sobre o amor, que muitas vezes os crentes não entendem o que é o amor. E nos acusam, dizem, mas você não aceita essa ideologia de gênero, você é falta de amor. E eu expliquei o que é o amor e como que tem que ser o amor. O problema não é este. O problema é que muitas vezes nós estamos querendo desviar e tirar de Deus aquilo que só Ele pode fazer, aquilo que só Jesus pode fazer, que é curar. Há um lugar, e eu não sei se a Bíblia colocou essa música de propósito, já estava. Então olha que é de Deus mesmo. Há um lugar. Essas pessoas têm direito a um lugar? Sim. Assim como o criminoso tem direito a um lugar, o adúltero tem um lugar, o ladrão tem um lugar, e esse lugar é no Senhor. O erro, irmãos, é que nós estamos tentando pegar as pessoas e criar um lugar para eles, que não é no Senhor. Uma coisa é eu receber as pessoas pecadoras, e para isso eu preciso ter amor. Por isso que diz, o amor, ele não embarreira. O amor, ele me deixa chegar perto das pessoas dizendo assim, caramba, você está todo estragado, mas eu não vou impedir que você receba isso. Eu não quero ser egoísta, eu já recebi, mas eu quero que você receba o mesmo que eu recebi, esse amor. Então você traz para Jesus, para que Jesus com seu bálsamo, Ele possa curar, e Ele cura, Ele é o único capaz de curar. Quando nós dizemos, as pessoas que nasceram assim e viraram isso, que não tem cura, não tem se não levar para Jesus, mas se levar a Jesus, tem, porque eu conheço pessoas que foram curadas. E eu fiz a analogia. Você imagina, meu amado e minha amada, se a gente usa o mesmo processo com os assassinos, coitados, ele é um assassino, mas tadinho, todo mundo tem direito de matar, né? Ele nasceu assim, ele quer matar, ele gosta de matar para ver como é que cai. Vamos arranjar uma comunidade só de criminosos, e vamos manter, e vamos lá, aposentadoria para os criminosos, plano de saúde para os criminosos. Falta amor, irmão, eles também são de Deus, não são de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus com quem Ele tem compromisso são os que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Não aceitou Jesus, não é filho, isso é a Bíblia que diz, não sou eu. Não brigue comigo. Uma comunidade de adúlteros, comunidade de ladrões. Eu amo ladrão. Leva para sua casa, irmão, e deixa um monte de joia em cima da mesa. Mas pastor, isso é falta de amor. Não, pegue-o e leve para Jesus. Eu conheci uma pessoa numa igreja, dessas igrejas que eu já visitei tantas, e o pastor está vendo aquele moço lá? Meu tesoureiro, meu homem de confiança. Aquele cara ali foi um dos maiores ladrões que eu conheci, roubava até dormindo, e Jesus o curou, ele é o tesoureiro da igreja. É isso, irmãos, é isso. Então o amor é aquilo que ele não serve para tolerar no sentido de suportar, e deixar a pessoa assim, não, tá bom, eu por amor vou te suportar assim. Você está indo contra os princípios de Deus. Você precisa trazer para o lugar que é a cura, Gileade. Você precisa trazer o bálsamo que é a cura, Jesus. E aí nós mostramos o nosso amor, quando nós deixamos o nosso egoísmo, deixamos de fora aquilo que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, e largamos de lado completamente o nosso egoísmo, e vamos atrás das pessoas, dizendo assim, olha, eu não te conheço, não sei seu nome, não sei de onde você veio, não sei para onde você quer ir, mas eu sei um lugar, e esse lugar é Jesus. Isso é amor. Porque para eu fazer isso eu preciso ter amor, porque ninguém está me pagando para fazer isso, eu não estou levando nenhum benefício.
Porque Jesus quer que nós sejamos um Gileade, um canal de cura para outros. Você já ouviu um ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. Irmão, vocês já imaginaram uma igreja que oferece cura e libertação e que não tem cura para si? É possível nós termos uma igreja de libertação de pessoas e que nós tenhamos aqui um monte de pessoas que persistem? Não é que não haja. Ô pastor, então quer dizer que se eu for ali agora e perguntar, não tem ninguém doente, ninguém com problema? Com certeza há. Eu estou dizendo àqueles que dizem, não, me deixa quieto aqui, não faz onda não mexe na marola não, deixa eu aqui. Não é isso que Jesus quer. E ele está perguntando através do profeta Jeremias: não há bálsamo em Gileade, não há médico, por que será então que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? Por que nós temos vendido uma coisa que nós não temos consumido? Por que nós temos sido casa de ferreiro e espeto de pau? Essa mensagem não é para dizer, igreja, vocês estão vivendo isso, mas é para dizer, igreja, não podemos viver isso. E nesta noite, eu queria gastar aqui 5, 10 minutos no máximo, para nós encerrarmos. Eu queria usar aquilo que Deus me deu, a autoridade que Ele me deu no nome dEle, é dEle. Ele deu e disse assim: você vai chamar pessoas que precisam desse bálsamo de Gileade. Agora, olha que coisa interessante. Antes de você vir receber uma cura para alguma coisa sua, você precisa receber uma cura para o seu orgulho, porque muitas vezes isso tem te segurado no banco. Você não vem, você tem medo, você tem receio que as pessoas pensem de você. Muitas vezes isso acontece com quem já é membro de uma igreja. O pastor estava confiando em mim, eu até ajudei no mês passado. Meu Deus, se eu for lá na frente, ele vai dizer, o que é isso? Irmãos, não pensem assim nunca, isso é pensamento diabólico. O diabo quer colocar na nossa mente: não seja curado, não seja liberto. Mas hoje nós queremos derrubar todas as barreiras. Nós queremos oferecer um bálsamo, que é o bálsamo de Gileade. Nós queremos oferecer Jesus para a sua vida, para curar qualquer tipo de enfermidade. Eu estou falando agora em enfermidades emocionais, enfermidades do corpo, enfermidades espirituais. Você que está com a fé abalada, pastor, sei o que está acontecendo comigo, mas de um tempo para cá eu não consigo ler a Bíblia, não tenho coragem de ler a Bíblia. Eu vou ler e durmo em cima da Bíblia. Você precisa de uma renovação espiritual, você precisa ter uma sede pela palavra de Deus. Você também está enfermo nessa área. Pastor, eu não sei, eu ganho 30, gasto 40, eu ganho 40, gasto 55. Você precisa ser curado na sua parte financeira, na sua vida financeira. Pastor, meu casamento, não sei, não sei, não está legal. Mas tem tanta gente que não está legal. Por que você está oferecendo, ou pensa em oferecer, ou diz que a Bíblia cura um casamento, se o seu casamento está precisando de cura? Não há bálsamo em Gileade. Vamos chamar que a igreja aqui é Gileade. É Gileade porque Jesus está aqui. E o bálsamo precisa estar aqui. Seja qualquer tipo. Irmãos, se eu pudesse, eu arrastava. Se eu pudesse, não é que eu não possa pela força, eu posso ir aí buscar alguns, mas não vai valer. Mas o meu desejo era falar assim: vai lá e busca e traz no peito e na raça. Ia pegar logo o Wesley ali, fortão, e dizer: Wesley, arranca pelo pescoço e traz aqui. Vocês vão conhecer o Wesley, daqui a pouco ele vai ficar em pé, vocês vão ver. Essa é a minha vontade, mas não funciona. Não funciona. Por quê? Porque o seu coração não está convencido. Mas eu queria que você perdesse agora toda a vergonha para isso, todo o preconceito. E essa palavra é interessante, porque a palavra de Deus é maravilhosa, né? Se você sair daqui hoje, viajar, passar as férias e for lá para o Rio Grande do Sul, entrar numa igreja, a palavra é para você, porque você é da mesma família. Então nós estou vendo aqui alguns visitantes, não sei se todos já pertencem à família de Jesus, se estão todos, né, nessa mesma página de fé, mas é para todos. E se você não é para você também. É para você também.
Você só precisa fazer uma coisa que eu não posso fazer, é decidir. Eu não posso decidir por você. Ah, se eu pudesse, irmão. Se eu pudesse decidir, o mundo estava salvo, que eu ia pegar e entrar, comprar todos os e-mails e mail list de todas as, ia mandando, você está salvo, eu quero que você seja salvo, você está salvo, você está salvo. Mas nem Jesus faz isso. Ele quer, mas ele não faz. Ele deixa você decidir. Por isso, eu queria pedir que os músicos tocassem de novo essa música, Há um Lugar, e que você acreditasse que não há um outro lugar a não ser em Jesus. Não há organizações, não há dinheiro, não há subterfúgios, não há nada que possa substituir o que só Jesus pode fazer. Ele é o único. Talvez você esteja pensando assim, eu não vou não, porque eu não estou vendo nenhum bálsamo na mão dele. Por isso que alguns gostam do misticismo. Olha, isso aqui veio de lá de Israel, é um óleo, quando tocar em você, você vai estremecer, você vai ficar curado. Aí a pessoa acredita porque está vendo o óleo. Mas o bálsamo de Jesus é espiritual. E eu creio que quando você vier aqui à frente, por que eu preciso ir à frente? Se eu ficar aqui eu não sou curado? Também é. Mas você vindo aqui à frente, sinaliza que você está atendendo e dizendo, eu quero. Como é que eu vou descobrir que você quer? Se eu digo, quem quiser vem à frente, você não veio. Eu estou dizendo, você não quer. Só isso, irmãos. Então nós vamos ficar em pé agora. E eu quero fazer essa oração, que eu sinto que Deus vai curar hoje muitos traumas, muitas emoções. Deus vai curar aqui, muita ferida interna. Deus vai curar. Ferida interior, o Senhor vai curar. Mas Ele também está aqui para curar o teu corpo. Se você está com algum problema, Deus quer curar. Mas principalmente Ele quer curar a tua fé. Porque você tem o mesmo acesso que eu estou tendo. O mesmo acesso que eu tenho para falar com Jesus, Jesus falar comigo, você tem, por causa desse próprio Jesus. Então nós vamos cantar, e você já pode vir. Não espere a música acabar, porque eles vão cantar. Pode vir. Creia, Jesus vai fazer algo tremendo aqui hoje. Há um lugar de descanso em ti. Vem em nome de Jesus. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. É só no Senhor esse lugar. Há um lugar onde as pessoas pode vir, pode se imprensar. Chega mais para frente, fique à vontade. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se não quiser, não ajoelha. Mas eu quero que você agora, eu queria que você deixasse a Vivian cantando, e você agora deixasse o Espírito Santo falar contigo. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Esse lugar é no Senhor. Completa aqui a obra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. No Senhor. Esse lugar é no Senhor, em nome de Jesus. Há um lugar. Tudo que você precisa fazer agora é abrir o seu coração. Enquanto a Vivian está ministrando, diga, Senhor, eu não vou oferecer resistência. Eu não quero saber, eu tiro todo o preconceito da minha vida agora. O inimigo quer que você se tranque, você não vai se trancar. Onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Gileade, a bálsamo em Gileade. Há um lugar onde vem em nome de Jesus. Não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Creia nisso, olha. Esse lugar é no Senhor. Somente no Senhor.
descendo sobre a sua cabeça agora. Sinta isso espiritualmente falando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra o seu coração. Em nome de Jesus. Eles vão continuar ministrando suavemente. E eu queria pedir aos meus pares, às pessoas que me ajudam.